Se acham que uma regionalização aprofundada, mesmo a criação destas regiões, faria com que aparecessem novos líderes, quer líderes regionais, quer líderes... Quem quer começar? É o tema... Posso dar uma ideia sobre isso, que é a minha. É preciso saber que regionalização, não é? Em primeiro lugar, mas em teoria eu sou favorável à ideia. Uma das parangonas que levou inclusivamente à aceitação em 96 do Centro Histórico do Porto, Património Mundial, Património da Humanidade, era a existência no Porto de relevantes vestígios arqueológicos. E eu confesso que se nós não tivermos na geração que está no Porto, se nós não tivermos uma cultura de menos pedinchice em relação ao centralismo e de maior autonomia, eu julgo que estamos condenados à arqueologia nesse sentido. E, portanto, parece-me que é um património que nós devemos ter como nosso. Porque nem tudo o Rui Rio faz mal. Eu gostaria de dizer, que é um caso gritante nesta altura, na atualidade, da Porto Vivo, quer dizer, que está a ser completamente obstaculizada pelo Poder Central em Lisboa, acho que concordarás comigo, não é? Quer dizer, é uma ingerência pela omissão absolutamente absurda numa matéria que é decisiva, e ainda por cima, num projeto que tem pés e cabeça e que, em parte, estava a recolher frutos com mais de 20 e tal edifícios já reabilitados no Porto. E, portanto, o Porto Vivo é um caso claro onde a omissão centralista pode provocar imensos danos numa cidade como o Porto. Mas sem querer tornar isto um debate sobre a regionalização, a pergunta era se a regionalização ia trazer melhores líderes, não é? Se calhar se tentássemos só ou criar novos líderes, não? Portanto, a minha resposta é sim, julgo que sim. António? A minha resposta, quer dizer, é sim também. Eu compreendo que as pessoas tenham medos para tentar ser telegráfico e respeito os medos das pessoas pelas experiências. Mas no mundo de hoje, ser contra a descentralização, ser contra o autogoverno, ser contra não reconhecer as virtualidades do autogoverno, da importância da escala, da importância de fazer novos polos cívicos, de cidadania, de participação. Imaginar que é a partir de Lisboa que se consegue pôr os cidadãos a participarem mais na vida política. Quem não acredita que os recursos... Pode haver épocas de transição más e pode até essa experiência no curto prazo ter aspectos muito negativos, mas com franqueza, no mundo de hoje não vejo como é que se pode ser tranquilamente, abertamente contra esse ideal, embora depois, obviamente, isso tem de ser mediado pelos políticos e pelos traçados. Melhores líderes? Melhores líderes, claro. A descentralização e o autogoverno. Porquê? Porque há estímulo à participação e há incentivo. Porque há votos, porque há fiscalização dos cidadãos e há uma pressão para que as pessoas exerçam o seu gosto por servir e o gosto pela causa pública em outros espaços que não sejam Lisboa. E ao fim das desculpas, se me permite a adenda, ao fim de algumas desculpas que muitas vezes existem em relação ao centralismo. Esse argumento deixa de existir. Eu não tenho opinião, não sei, mas acho que sim, é difícil ser contra. Não estou preparado para responder essa pergunta. As vantagens de ter estado tantos anos nos Estados Unidos. Mais alguma pergunta? A última pergunta, é isso? A última pergunta. É para mim? Exatamente. Eu tinha uma pergunta que partiria até de uma afirmação que a doutora Bárbara fez há relativamente pouco tempo e que eu achei que, apesar de tudo, era um bocadinho chocante, que era a seguinte... Como? Chocante. Chocante. No sentido em que estava a falar sobre a formação da arquitetura do Porto, realmente é muito boa, a Escola do Porto é internacionalmente reconhecida e, aliás, já gerou os 2 únicos prémios Pritzker que foram recebidos por portugueses, sendo que essa formação de excelência depois leva as pessoas a irem conhecer o mundo e portanto, exportamos talento. O problema é que, na atual situação, eu diria que isso não é necessariamente uma realidade positiva. Porque, por exemplo, fazendo um paralelismo, há outras instituições no país que são conhecidas pela sua ótima formação e por depois exportarem o seu talento. Por exemplo, as camadas de formação do Sporting.
que têm dado um excelente resultado para o clube a médio prazo. Ainda hoje o público trazia uma notícia a propósito do arquiteto Souto Moura, em que ele realmente manifestava a sua preocupação com o facto de em Portugal não haver emprego e estar tudo a emigrar. Precisamente. Digamos, e por exemplo também o Dr. Lobo Xavier, quando fez a sua primeira intervenção, colocou a questão, será que o Porto é capaz de se regenerar e manter as suas elites? Eu dou o exemplo da área profissional do Dr. Lobo Xavier. Quando ele era jovem, provavelmente advogado, acabou por gerar uma sociedade que no Porto teve a dimensão e o prestígio de uma CPPX, que ainda hoje tem alguns dos melhores advogados deste país. E vejo aquilo que está a acontecer atualmente com as novas gerações. Por exemplo, aqui nesta casa, cuja formação é claramente uma formação de excelência, a última jornada de advogados, de juristas aqui saídos, a licenciatura, a formada de 2009, aliás, não 2009, de 2010, não houve nenhum bom aluno que tivesse ficado, nenhum dos melhores alunos que tivesse ficado no Porto a fazer o seu estágio. Todos foram para Lisboa. As grandes sociedades acabaram por não abrir estágios para os últimos licenciados, o que fez com que praticamente todos os últimos alunos que saíram do curso ou ficassem a fazer o mestrado a tempo inteiro, ou fossem fazer part-times, estágios não remunerados, ou ficassem no escritório do pai. Portanto, formação de excelência e não ser capaz de depois reter os talentos, ou pelo menos esperar que eles voltem, também não há de conduzir a cidade a um bom resultado final. Não, claro, eu esclareço, eu não quis dizer que isso era uma coisa boa. O que há, pelo menos aqui, nessa área, é de facto uma formação que não há em mais nenhuma parte do país. Portanto, se há sítio onde garantidamente é o melhor do país, é no Porto, a arquitetura é um exemplo. Quer dizer, e arquitetos que estudam aqui com o CIS ou Souto Moura ou outros, vão para outro sítio, em qualquer parte do mundo, com o currículo, mostram e literalmente alguém vê os nomes daqueles arquitetos e é praticamente impossível que não sejam contratados nos melhores ateliês de várias cidades do mundo. Portanto, era só o que eu queria dizer. Claro que não é bom, era ótimo que todos pudessem abrir os seus ateliês no Porto, não é? Era só sublinhar que há aqui uma excelência que é, de facto, a melhor do país, não é? Como há outras, mas essa é uma delas. Não queria chocá-lo. Estão-me aqui a fazer imensos sinais e bandeiras encarnadas e daqui a pouco vão apitar. E, portanto, eu agradeço a todos, muitíssimo, aos nossos convidados, Muito obrigado. a todos os que estiveram aqui, terem resistido e terem participado. Muito obrigada e até ao próximo encontro. Obrigado.